Graça e paz, amados irmãos, saudamos a todos em Cristo Jesus. Vamos dar início à nossa terceira aula do curso Doutrinas. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por esse momento, e te agradecemos, ó Deus, pela liberdade, pela oportunidade que nós temos de te adorar, de bendizer, de cultuar o teu santo e bendito nome, cultuar também, Senhor, através do ensino da tua palavra, do ensino que vem para ministrar as nossas vidas, os nossos corações, e nós possamos cada vez mais te honrar, te exaltar, Senhor, sobremaneira, porque o Senhor é Deus vivo, verdadeiro, e que tem cuidado de nós. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Deus. Aceita nossa aula também como uma expressão de louvor e adoração a Ti, Senhor. É assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa terceira aula, então, nós queremos iniciar falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos da doutrina, de ter um corpo doutrinário. Então eu quero convidá-lo a refletir sobre isso. Então, quais são os prós, os resultados positivos de você ter um corpo doutrinário? Então, primeiro, favorece o aprendizado, porque é um conjunto organizado de ideias, né, de conteúdos, e isso favorece a maneira de você ir estudar, porque a Bíblia não é um livro sistematizado. A Bíblia é um livro de uma revelação de Deus histórica e, portanto, é construído no passar de muitos anos, e nós podemos então perceber que os assuntos não estão totalmente visíveis e claros. Você necessita pesquisar, ler, entender, para compreender então as doutrinas. E quando nós colocamos num corpo doutrinário, um conjunto, evidentemente que isso traz uma grande vantagem. O ponto 2 dos prós, né, do resultado positivo das doutrinas, é que favorece o entendimento sequencial e ordenado. Nós vamos falar, por exemplo, da doutrina, agora nós vamos falar da doutrina da revelação. E quando você estuda a doutrina da revelação, existe uma sequência, existe uma condição de você ordenar e entender essa realidade. Nós vamos em breve entrar nessa doutrina. O ponto 3 favorece o conhecimento desses recursos, de modo que eu possa detalhar as informações, e isso traz um conhecimento mais profundo, mais detalhado de todas as informações doutrinárias que a gente tem. Isso é muito importante também, essa forma de favorecimento para o entendimento da doutrina. O quarto ponto, né, de um resultado positivo da doutrina é que favorece a unidade. Nós, como presbiterianos, nós entendemos que existem 3 níveis de doutrina. A doutrina de todos os cristãos, a doutrina reformada e a doutrina presbiteriana. Porque quando nós falamos da doutrina reformada, em muitos pontos os reformadores não tiveram uma posição comum, tiveram posições diferentes. Então, como presbiterianos originários de um ramo calvinista, nós seguimos uma orientação que vem dessa origem, portanto, o que nós chamamos de presbiterianismo. Então, esses 3 níveis de doutrina nos ajudam também a favorecer a unidade. Nós nos identificamos com essas realidades. Por exemplo, quando nós nos encontramos com um irmão da Igreja Presbiteriana do Brasil, são fatores muito mais históricos que mudaram, né, o rumo das nossas igrejas, do que assim interferências e diferenças doutrinárias mais
profundas, né? Em outros casos da história aconteceu isso, mas não eram doutrinas também que eram o que nós podemos dizer das essências, dos ramos essenciais doutrinários, como nós falamos domingo passado, né, na aula passada, que nós precisamos ser como os morávios, né? No essencial radical e no periférico tolerante, né? Se nós olharmos, por exemplo, a divisão com a Igreja Presbiteriana Conservadora, com a Igreja Presbiteriana Renovada, né? São doutrinas que não deveriam ser tão limitadoras no sentido de divisão, né? Mas infelizmente também acontecem essas realidades dentro da história da vida do cristianismo. Mas então, como nós falamos, favorece a unidade. É sempre bom quando você também, em outros ramos cristãos, pode identificar que nós temos conteúdos comuns, né? Assim como junto aos batistas, metodistas, né? Pentecostais, nós temos pontos comuns doutrinários que nos faz ter um grau de unidade em relação a estas denominações, a estas igrejas. O quinto ponto favorece evitar ensinos errados, né? Então isso é fundamental, porque quando você tem um corpo doutrinário, você vai evitar erros que são cometidos pela interpretação das Escrituras, e é fundamental então que você tenha um conteúdo, né, um corpo doutrinário que evite esses tipos de erros. O sexto ponto favorece o novo convertido iniciar seus estudos na palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Quando um novo membro, uma nova pessoa na fé em Jesus Cristo, deve ser ensinada, né? E como nós vimos anteriormente, a palavra ensino na Bíblia também se traduz em vários momentos como doutrinar, doutrina. Então nós temos que ensinar as doutrinas para que aquele novo crente tenha um conteúdo não somente comum para não errar, mas para favorecer o seu estudo na palavra de Deus. Então isso é muito importante. Eu me lembro que antigamente, sempre que um novo convertido, né, fazia profissão de fé, nós, além de usarmos vários textos da Confissão de Fé de Westminster, nós dávamos de presente também um exemplar para que a pessoa pudesse continuar a estudar e outros recursos que eram fornecidos de modo que pudesse crescer. Há vários livros, né, mais contemporâneos, inclusive, que falam sobre doutrinas que são extremamente saudáveis, que se dê como presente quando alguém está no início da sua vida cristã, da sua caminhada de fé. Bom, esses são os pontos, os prós, os pontos positivos. E agora eu quero ressaltar os pontos negativos de você ter um corpo doutrinário. Então, o primeiro é resultado de um trabalho humano, portanto, tem limitações e pode, inclusive, levar ao entendimento parcial. Isso é importante nós entendermos, que toda a formulação doutrinária na história da igreja, por que a história da igreja tem várias confissões de fé? Por que na história da igreja tem vários ensinos, né? Porque no início da igreja cristã tem o Didaquê, né? Que era um manual de princípios cristãos, de estrutura de culto teológica, de batismo, e que formava então um conteúdo, assim, junto com as escrituras, de elaborar uma forma de compreensão correta da Bíblia. Então, se nós temos na história vários momentos que os homens se reúnem porque há interpretações erradas, há dúvidas, há limitações, então as doutrinas vão sendo também aperfeiçoadas, né? vão sendo aprimoradas, melhor lapidadas, melhor escritas, né? Para que haja uma melhor compreensão. Então, tudo isso também é importante nós termos como realidade para a nossa vida, né? É um resultado de um trabalho humano e, portanto, com humildade, né? Com mansidão,
com a visão de que nós somos pecadores, toda a estrutura humana tem suas limitações. O item 2, né, do ponto negativo o ensino sistematizado é muitas vezes árido, conceitual e teórico, e não indo de encontro com a realidade, com a necessidade da vida. Isso é uma coisa que eu percebo claramente, né, principalmente no ramo protestante, presbiteriano, né? Às vezes os livros de teologia são extremamente áridos, né? E o grande desafio que nós temos é torná-los práticos, né? De modo que sejam aplicáveis à nossa vida e isso possa ser evidente a cada dia, né? Porque às vezes você pode ler livros de teologia sistemática, de compreensão, de doutrinas, mas aquilo não interfere e não muda a sua vida. Então, portanto, a doutrina também tem que ter uma realidade prática da nossa vida real e da nossa necessidade. O ponto 3, resultados negativos, é que quando nós amadurecemos, percebemos que a vida cristã é mais complexa e que tentamos organizar essa organização de modo que ela atenda à nossa realidade mais profunda. Então, também é importante saber, como nós falamos anteriormente, da limitação do conteúdo doutrinário, no sentido de que há momento que você também, no seu labor, né, continue a desempenhar uma tarefa de estudo, de modo que você possa aprofundar mais os conteúdos que são nos dados pela palavra de Deus. E isso é importante para que nós possamos cada vez mais crescer e entender, porque às vezes há crentes, né, que falam assim, como falavam, né, os fariseus e aqueles que têm aquela visão da lei, né? Tem pessoas que têm assim uma necessidade muito grande de ter um parâmetro de lei. Então, quando eu chego no parâmetro da lei, eu paro ali e me satisfaço com aquilo. E a gente então chama essas pessoas de legalistas. Elas não conseguem aprofundar um pensamento, uma compreensão maior e mais dinâmica e mais profunda do que a lei determina. Então, é importante nós termos também essa visão de como é importante nós termos um conteúdo cristão que nos leve a uma maturidade, né, mais densa, mais profunda na nossa fé e na nossa vida cristã. E a compreensão, né, doutrinárias, por exemplo, como a Confissão de Fé de Westminster, de vários dos ensinamentos doutrinários que nós temos, muitas vezes não levam, como eu falei nos itens anteriores agora, a um detalhe da vida pessoal, de uma necessidade. Por isso, hoje se fala de um modo mais claro do cotidiano também, né? A doutrina do casamento, por exemplo, né? Ainda há muitas dificuldades, né, de se discutir isso, porque muitas vezes as questões são interferências ou mudanças humanas, de modo que isso incorra em erros, né? Então você vê dentro da própria igreja, seja ela denominacional, pessoas com formulações diferentes, por exemplo, sobre casamento, né? O casamento é indissolúvel, o casamento pode ser quebrado, essa aliança, é uma aliança, né? Na visão doutrinária, por exemplo, calvinista, Calvino falava muito sobre as alianças de Deus, né? Então é importante nós termos essa perspectiva, porque nós temos que desenvolver também conceitos doutrinários que vão de encontro às necessidades pessoais, né, da nossa vida pessoal. A questão do casamento, as questões civis, né, as questões de sociedade, questões sobre realidades. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para ficar mais claro do que eu estou querendo explicar. Quando a gente fala sobre a doutrina da revelação, você fala sobre a criação, né, que Deus criou todas as coisas, que as coisas são criadas de modo a apresentar
e a manifestar a glória de Deus. Mas, por exemplo, atualmente nós precisamos ter nesse compêndio, nessa complementação de doutrina, uma questão de como que a revelação de Deus, a natureza, a criação, correspondem a uma visão ecológica, né? Então você percebe que grupos panteístas, grupos animistas, são mais responsáveis, muitas vezes, muito mais praticantes de uma ação do que o cristão que é conhecedor da glória de Deus, da criação de Deus, e que, porque não tem uma formulação tão clara sobre a natureza, sobre a ecologia, acaba achando que isso, portanto, não faz parte das doutrinas, e não fazendo parte das doutrinas, não faz parte da vida cristã, e por isso não é um assunto que é necessário ser correspondido na vida do crente. Isso evidentemente que está errado. Nós devemos ter toda uma concepção da realidade atual, porque essa é uma questão fundamental da nossa existência e do nosso testemunho como cristãos no mundo contemporâneo. E, portanto, o item 5 seria uma abrangência de todos os itens anteriores, é que as doutrinas têm suas limitações históricas, participando de realidades do seu momento histórico e da maneira como as pessoas viam a Bíblia naquele momento. Então é importante também nós termos essa compreensão para que nosso entendimento, sobre doutrinas seja sempre um estudo com humildade, com contrição no coração, de buscar saber que nós somos limitados, somos pequenos, somos intransigentes muitas vezes, e precisamos, no meditar do nosso coração, na reflexão da palavra, no buscar a presença de Deus, ter uma vida e uma compreensão simples, mas não simplista, de modo que aquilo que é essencial, Deus, de um modo simples, tem nos dado através das doutrinas. Então é fundamental que nós tenhamos esse conteúdo com carinho, com amor, e saibamos que ele é fundamental e importante para a nossa vida cristã e para o nosso crescimento como povo de Deus. O item 6, sobre as questões que podem trazer problemas de uma sistematização doutrinária, é que muitas vezes as denominações ou o momento histórico acaba supervalorizando uma doutrina em detrimento de outras. E a gente precisa, então, ter um equilíbrio para colocar as doutrinas no seu padrão, de modo que elas tenham relacionamento e possam ter entendimento. Eu vou dar um exemplo mais direto para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, na época da Reforma, uma das questões que foram fundamentais, e você sabe bem disso, era a salvação por obras, e compra de indulgências. Se você comprar o perdão dos seus pecados, os seus pecados eram perdoados, e você não precisava, então, de Jesus Cristo para ser salvo. Você, principalmente, precisava fazer alguma coisa, ou ter dinheiro. Então, é aquilo que a gente fala de salvação por obras, que, evidentemente, nós, como cristãos e cristãos protestantes, sabemos que a salvação é pela graça de Deus, e única e exclusivamente por essa graça irresistível que Deus fornece a nós, e não pelas obras que podemos fazer. As obras que nós fazemos são fruto da gratidão que temos a Deus pela salvação através da graça. Só que nós, protestantes, acabamos falando muito de graça e não falamos muito sobre as nossas obras. Então, eu creio que muitas vezes essa concepção doutrinária, ela é limitadora, porque há crentes que falam assim: bom, eu já sou salvo, então eu já fui predestinado para a salvação,
eu vivo a minha vida do modo que eu quero, porque eu não vou perder minha salvação. Então há uma compreensão errada de momentos históricos que nos levam a uma compreensão errada do presente momento, né? Eu não perco a minha salvação desde que eu realmente dê provas de que eu estou salvo em Jesus Cristo, né? Por isso, então, há outras doutrinas, a doutrina sobre santificação, né, a doutrina sobre todo o processo de expiação, de salvação, né, vão se unir para mostrar que o verdadeiro cristão, ele não vive a sua vida desconectada, desassociada de outras realidades. Então, eu já vi crentes falarem assim, bom, se o Senhor me salvou e eu sou predestinado para a salvação, Ele me ama do jeito que eu sou. É um raciocínio, né? É o que nós falamos em aulas anteriores sobre o silogismo. É um pensamento, inclusive, da Idade Média, né? Se há prova que A mais B está certo, então a conclusão de A mais B é C, e C então é verdade. Só que se um dos itens tem algum obstáculo ou é errado, ou A ou B, C também vai ser errado. Então a conclusão também vai ser errada. Portanto, nós precisamos ter uma visão de que as doutrinas permanecem num conjunto unido, coeso, e que às vezes não são valorizados em toda a sua dimensão. Por exemplo, nós temos uma doutrina que se chama a perseverança dos santos. Ou seja, aquele que é santo, que foi separado, que foi predestinado, que foi salvo, que está em Cristo, ele persevera até o fim. É uma doutrina nossa. Então, isso não me abre o espaço para eu viver a minha vida de modo mundano, viver minha vida com os meus valores, da forma como eu quero, sendo um cristão de baixíssima qualidade e às vezes nem na condição de salvação, porque a salvação não é um ato exclusivo em si mesmo, ele se demonstra em outras realidades, como as nossas doutrinas falam. Doutrina de santificação, a perseverança dos santos, e a própria doutrina da igreja, né? Porque aquele que é crente em Cristo vive como igreja, como corpo de Cristo, porque ele ama Cristo, ele quer ter a orientação do cabeça, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo, e ele quer que nós vivamos em coletividade. Então, quando alguém fala assim, não, eu sou crente, mas eu não vou na igreja, né? Eu não amo a igreja, eu não quero igreja, né? Porque teve problemas com a igreja, o que é realmente uma realidade que acontece, isso mostra também que nós precisamos ter uma compreensão doutrinária que colete, que aglutine, que junte todas as doutrinas para que elas tenham coerência na realidade do conteúdo de vida que nós temos. Porque se nós valorizamos ou supervalorizamos uma doutrina ou desvalorizamos, né, subestimamos uma doutrina, diminuímos uma em relação à outra, ou supervalorizamos uma em relação às outras, isso também traz distorções que podem ser pessoais, distorções que podem ser em igrejas locais e até na própria denominação. Por isso que nós precisamos também ter um olhar crítico, no bom sentido da palavra, de olhar para ver se nós não estamos desvirtuando todo o conteúdo da vida cristã e da sua concepção doutrinária. Vou dar um exemplo. Existem igrejas ultrafundamentalistas presbiterianas nos Estados Unidos que não pregam o evangelho, porque eles supervalorizam a doutrina da predestinação. Se Deus predestinou pessoas para serem salvas e outras para irem para o inferno, então, por que eu preciso pregar o evangelho? De algum modo Deus vai alcançar essas pessoas, porque eles foram predestinados para isso. Então eu não preciso nem pregar o evangelho. Então, veja que interessante, como que o ser humano consegue criar uma justificação da realidade a qual ele vive,
para expressar a sua fé de modo distorcido, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós mesmos, pessoalmente, ou em alguns momentos da nossa vida, acabamos ressaltando ou diminuindo questões doutrinárias que são fundamentais para a nossa vida e que devem ter um equilíbrio, um balanço saudável em todas elas. Então, feito essas observações, nós podemos agora sim começar a falar um pouco mais diretamente sobre as nossas doutrinas. Vamos então, amados irmãos, falar sobre a doutrina da revelação. A revelação de Deus, na visão calvinista, é uma revelação progressiva, e ela começa com uma revelação natural. A Confissão de Fé de Westminster, né, fala sobre essa doutrina da revelação natural também, e Deus se revela por meio das obras que foram criadas e da própria consciência do homem, na qual está impregnado, né, um padrão moral, ainda que imperfeito por causa da queda, né? Então nós temos que ter essa visão que Deus, já na própria natureza, nos próprios atos de criação, Deus já se revela. Biblicamente falando, então, o universo físico é uma pregação, né? O cosmos, né, proclama os atributos de Deus, né? As estrelas, os planetas, né, a imensidão, a grandeza, as leis que a natureza tem, a terra, os mares, as montanhas, os animais, o próprio homem, mostram a realidade de como Deus já demonstra atributos seus através da natureza. Através da natureza nós podemos ver a infinitude de Deus, né? de um Deus infinito, né? De um Deus sábio, de um Deus poderoso, né? E podemos perceber o ser humano já na própria revelação natural como uma criatura de Deus, porque ele tem consciência, né? Ele tem uma versão da lei de Deus impregnada no seu ser, né? Porque o ser humano, em qualquer natureza, em qualquer época, em qualquer civilização, ele vai ter um padrão de bem e mal, né? Um instinto de busca de adoração da divindade, né? Não existe. Você pode ver que os arqueólogos procuram nos mais variados povos, nações, né, impérios que existiram há milhares de anos atrás, e todos eles mostram essa realidade de um ser humano adorador, né, que busca adorar a Deus. Então, a própria revelação natural mostra a presença de Deus nesse sentido. A natureza mostra a grandeza de Deus, mostra as leis de Deus também, porque se você pega, por exemplo, as realidades das leis que estão vigentes na natureza, né? Você vai perceber que Deus tem uma ordem, Deus tem um critério, Deus tem um juízo sobre todas as coisas, e muitas leis estão ligadas a toda a criação, ou em parte dela, conforme os aspectos da natureza, né? Então, você pega a lei da gravidade, se eu pular de algum lugar, eu vou cair, e também o meu primo macaco, assim a tartaruga, o elefante, se pular de algum lugar, vai cair e vai sofrer as consequências, porque toda essa parte da criação está embaixo da lei da gravidade. Evidentemente que se nós formos para a Lua, para outro planeta, a gravidade vai mudar, né? Porque lá tem outros aspectos a serem considerados. Mas mostra que há leis de Deus que estão vigorando sobre todos, né? Então não é apenas um aspecto, mas também normativo para todos. Então isso mostra com clareza a divindade, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e também o juízo de Deus, né? Há uma realidade do que é certo, do que é errado, que é necessário fazer,
do que se pode fazer, né? Então isso está também embutido dentro da revelação natural ou progressiva, como a gente diz em alguns momentos. Você conhece muito bem o Salmo 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O texto por si só, poético, já fala tudo o que nós acabamos de dizer. Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Maravilha, né? Veja que a criação demonstra atributos de Deus, conforme próprio Paulo revela no texto de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, 14 e 15, como nós acabamos de ver. Então veja que interessante. O homem, se não houvesse caído, né? Então a doutrina do pecado, né? A revelação natural, a doutrina da revelação e a revelação natural, seria suficiente para que ele compreendesse as verdades com relação a Deus, a criação. O próprio homem, né, levariam a ele a se submeter-se a Deus e adorá-lo, né, rendendo graças, louvando, honrando a Deus do modo devido. Mas, mesmo caído, né, o ser humano no seu pecado, a revelação natural ainda é suficiente para torná-lo indesculpável, pois o homem natural deturpa a revelação natural de Deus. Ele não dá ouvidos à pregação da natureza que convida a glorificar a Deus. Ele não se submete à proclamação dessa maravilhosa criação e nem reconhece a origem divina, né, das leis que regem o universo, de toda a natureza, né? Porque a culpa do ser humano, né, leva a uma deturpação da sua consciência humana, e ele então valoriza um aspecto que é a sua razão, e porque Deus então não está visível, não está presente, eu duvido da sua presença e da sua condição. E por isso, então, nós temos essa compreensão de que a doutrina da revelação, ela não é suficiente para nos levar à compreensão da salvação em Deus. É necessário outras ou mais revelações, mas mesmo assim, né, biblicamente, o ser humano, por ter a revelação natural de Deus, a revelação que nos é dada, ele não é indesculpável, né? Nós podemos ver isso no texto de Romanos, capítulo 1, verso 21 a 23 e o verso 25. Deixa eu achar aqui. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então veja que a própria nulidade, né, a própria condição de pecado do ser humano levou o ser humano a não ter condições mais de entender a revelação natural de Deus, mas isso não tira dele a compreensão de que há verdadeiramente um ser superior, criador, e que eu deveria procurá-lo, então, para ter relacionamento com ele. Então, por isso que Romanos diz que o ser humano é indesculpável, só pela revelação natural de Deus, ainda que a revelação natural não seja suficiente para ele compreender os outros aspectos a serem considerados em relação à salvação. Então isso é muito importante para nós termos essa compreensão clara e bíblica sobre a revelação de Deus. Portanto, nós podemos perceber que Deus se revela na criação. Essa revelação é suficiente para tornar a raça humana indesculpável, mas por causa da queda não é suficiente para a salvação de ninguém. Por isso nós precisamos ter uma revelação que nós vamos chamar agora de revelação especial. Deus vai se revelar de um modo a que o homem possa entender com clareza a salvação que vem do Senhor. As Escrituras falam isso, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Então, as coisas espirituais necessitam ser reveladas espiritualmente, é o que Paulo está dizendo. Outro texto que nos coloca assim: aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, 21. E é por isso que Paulo então exclama, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, de 13 a 14. E qual é a conclusão? Logo, a fé vem pela pregação, pelo ouvir, né? E a pregação, o ouvir da pregação, pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Por isso, então, nós entendemos que há uma revelação de Deus especial. E Deus, então, junto com os seus atributos, e um dos seus atributos é o amor que ele tem para com a criação, para conosco, que também somos criaturas de Deus no primeiro momento, e depois filhos de Deus adotados através da expiação, da justificação, da salvação em Jesus Cristo. Por isso estamos juntando todas as doutrinas, mas a revelação especial começa já no Antigo Testamento pelo que nós chamamos de teofanias, né? São anjos, sonhos, visões, e Deus se manifestando de modo muito especial para vários personagens bíblicos, né? Como Noé, Abraão, Moisés, os profetas, Davi, Salomão, né? Para manifestar a presença de Deus. E essa manifestação de Deus, então, naturalmente nos leva a uma revelação especial, que é a palavra de Deus, que é a revelação escrita. E nós vamos, então, falar um pouco sobre a revelação escrita na próxima aula, falando sobre essa realidade do que Deus tem tratado conosco. Essa doutrina é muito bonita, muito importante, fundamento dessa revelação progressiva de Deus, e assim nós podemos ter um entendimento mais claro, mais verdadeiro da realidade da nossa fé. Que Deus te abençoe e que nos conduza a caminhos que nos levem à plenitude, à vida plena em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.